Você é aquela pessoa 880 que sai na dieta, por exemplo, na sexta-feira e só volta na segunda? Não, eu comi a besteira hoje meio-dia, eu só volto amanhã pra dieta. Por exemplo, eu tava pensando nisso porque ontem, sábado, eu saí à tarde, eu comi besteira, à noite eu fui lá e chamei um amigo, eu falei, para comer um hambúrguer? E assim, eu pedi um hambúrguer, ovo, bacon, carne, tinha batata palha. Depois eu falei, vou tomar um açaí. Tomei um açaí. E aí, domingo, o que que eu fiz? Eu falei, hoje eu volto pra dieta. Sabe por quê? Porque não é algo que pra mim é um sacrifício. Pelo contrário, é uma coisa que eu sinto falta. Eu amo. A minha alimentação, ela faz parte de mim. E isso tudo foi um processo longo, não foi uma coisa que eu descobri em um mês, em 2 meses. Para a gente mudar a nossa alimentação, encontrar aquilo que faz sentido pra gente, que faz parte daquela fase da nossa vida, a quantidade que nos satisfaz, as estratégias que a gente faz naqueles períodos que a gente quer comer mais. Por exemplo, quando eu tô pra menstruar, Ave Maria, eu já como igual um dragão. Aqui o corpo baixa, parece que eu como igual 3, 4 dragões. O que que eu faço? E quando dá vontade de comer doce, como é que eu faço para não sair da dieta? E também em qual momento eu sei que é melhor eu comer um doce em vez de ficar tentando me enganar com um doce? Ou ficar tentando me enganar com uma fruta. Na verdade, hoje eu já tenho 30 anos, mas desde 2015 eu tenho até no e-mail que eu já fui na nutricionista, eu tentava fazer dieta várias e várias vezes e nenhuma dessas vezes dava certo. Era sempre aquela mesma coisa, a gente tentava uma semana, depois desistia, isso não dá certo pra mim. 2015, 2016, 2017, acho que 2019 de novo. E aí, em 2022, acho que foi no início da pandemia ali, eu comecei a fazer uma dieta que eu fui melhorando a minha alimentação, foi dando melhor. E aí, em 2023, em setembro de 2023, foi um ano assim que eu mudei completamente a minha vida. Eu também consegui construir uma alimentação que faz sentido pra mim. Por quê? Eu não só comecei a entender sobre os alimentos em si, mas eu também comecei a me entender. Foi também um momento importante porque em 2022 eu tive meu diagnóstico TDAH. Isso pra mim foi um dos fatores assim que agora eu entendo por que que eu como muito e eu como sem freio. Outra coisa que na terapia minha psicóloga me falou que eu regulo as minhas emoções com os alimentos. Se eu tô estressada, se eu tô triste, tudo vai me levar a comer. E por conta do TDAH, que a nossa parte, o córtex pré-frontal, por exemplo, que é a parte que fala assim, chega, para de comer, melhor você evitar esse comportamento, dentre outras áreas, que não é só uma no nosso cérebro que faz um comando total, ela não funciona direito. É como se a voz que falasse assim, come, 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 fosse muito mais alta do que a voz que fala, já tá bom, ela já tá cheia. E assim eu não parava de comer. Sabe quando você tá comendo, você sabe que você vai passar mal, você vai se arrepender, e mesmo assim eu não conseguia frear esse comportamento. Eu vivia a minha vida toda dessa forma, e aí foi uma série de fatores que me fez chegar à alimentação que eu tenho hoje, de sair da dieta no sábado à noite e voltar domingo de manhã sem problema algum. De eu viajar e levar minhas refeições, não porque, ai meu Deus, eu preciso estar seca, eu preciso fazer isso e aquilo, mas porque eu gosto, aquilo faz parte de mim. Foram vários fatores. Os meus diagnósticos, o do TDAH, de eu saber que eu me regulei emocionalmente com comida. Outra coisa foi também entender sobre os alimentos, densidade calórica, porque muitas vezes a gente come uma coisa que tem no pacote que é fit, mas ali não tem nada fit. Aprendi assim, olhar a tabela nutricional, a lista de ingredientes, eu ter uma noção, fazer uma troca bem feita e não trocar 6 por meia dúzia, como a gente se engana. E aí, voltando muitos anos, eu tentei fazer dieta, eu não conseguia, porque eu não tinha meus diagnósticos, eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje, tanto da psicologia, que eu estudo, neurociências, conhecimento e autoconhecimento. Aqui, comecei a terapia em 2021, junho, julho de 2021, eu tô em novembro,
de 2025, eu faço terapia há um pouco mais de 4 anos. Esse processo também me ajudou bastante, eu me conhecer, saber sobre mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Para vocês entenderem que para você se alimentar bem, aquilo fazer parte de você, você ser feliz e estar ali, não é simplesmente só ir ao nutricionista e seguir um plano alimentar. Cada um tem a sua história, totalmente diferente. Não é sobre olhar o que o outro tá comendo e eu preciso fazer igual. É sobre você, o seu processo, como é que foi e que passo você tá hoje. Por exemplo, eu sempre comi muito doce. Gente, eu amo doce. Mas eu também sempre fui aquela criança que sempre gostou de verdura. Eu tacava verdura, salada no prato. Eu sempre comia muito, muito, muito. Eu comia arroz com feijão, comia tudo. Tudo que me dava, eu sempre fui igual cachorro. Até hoje, eu comia de tudo. E aí, peraí, por isso que eu tenho que fazer roteiro. Porque eu não tô fazendo sem roteiro, porque um bom TDAH ele se perde nos seus pensamentos. A memória de trabalho do TDAH, que seria a memória recente, ela é péssima. E assim eu me esqueço, porque eu tava falando isso. Então, é saber sobre você. Vamos voltar a partir daqui. Saber sobre você, sobre a sua história, em que passo você tá da sua vida. Você já tem uma alimentação boa, você não tem, você precisa de um ajuste. Porque, por exemplo, para mim, colocar verdura, salada no prato não é nenhum sacrifício. Mas se você tem aquele paladar um pouco mais infantil, que o pessoal chama, né? Talvez a gente precise de um passo diferente, um momento diferente, uma fase diferente. Então é muito sobre você parar de olhar para o outro, o que o outro está fazendo, qual a fórmula que o outro fez, em quanto tempo ele conseguiu fazer dieta, e olhar para você. Como eu disse, em 2015 foi há 10 anos atrás, por exemplo, né? Eu tinha 20 anos, eu comecei em diversos momentos, não deu certo. E aí no início da pandemia eu comecei de novo, e ali era aquele eu fazia 2, 3 meses, depois parava, sumia. E eu lembro até que eu falei com a Nutri, com a Lari, em 2020, quando eu comecei com ela, eu falava assim, a minha alimentação é a mesma do plano que você tá passando, não mudou nada praticamente, assim, mas só de pensar em fazer dieta parece que a minha fome aumentava. Que loucura é essa? Tem muita questão psicológica. E aí foi vários pontos que foi me fazendo entender a minha alimentação. Mas foi ali em 2023 que eu falo que foi o momento que eu realmente comecei. Agora sim. E aí eu não comecei perfeito. Eu começava errando, por exemplo, eu pedia parmegiana na rua e eu achava que eu estava sendo fit, que eu estava acertando. Ah, porque parmegiana, pra quem não sabe, parmegiana é uma espécie de carne com molho de tomate, aí tem queijo em cima. E depois de um tempo que eu vim saber que é carne, como é que é? Aquele negócio que coloca farinha, se eu não me engano, né? E acho que frita, né? Depois de um tempo que eu fui saber disso. Eu nem sabia que a parmegiana tinha essa questão dessa fritura. Mas de qualquer forma, eu não tinha conhecimento. Aí, não, vou pedir uma parmegiana, tô comendo proteína, não tô saindo da dieta. Eu me sabotava sem saber por quê. Porque eu não tinha conhecimento sobre os alimentos. E aí, em 2023, mais ou menos, eu comecei a assistir o podcast, por exemplo, de alguns nutricionistas. Como eu faço psicologia, eu tinha um curso que também tinha bastante aulas assim de outros nutricionistas que falavam sobre obesidade. Eles traziam essa questão dos alimentos, da densidade calórica, da conexão intestino e cérebro. Eu fui aprendendo bastante sobre isso. E aí hoje eu consigo ter essa consciência maior. Foi um processo, não ficar trocando 6 por meia dúzia. Então foi ali em setembro de 2003, eu contratei, já foi o Gustavo, meu nutricionista. Ele foi me passando o plano e a gente foi ajustando aos poucos. Em vez de fazer, eu queria dar uma, tipo, perder gordura. Em vez de tirar logo as coisas de uma vez, por exemplo, começou, acho que 200 gramas de abóbora, de carboidrato do almoço. Só que aí uns 2 meses depois, mais ou menos, não tinha feito muita diferença. Mas porque eu também saía um pouco da dieta, né? Porque eu tava aprendendo. E aí, depois de um tempo, ele foi lá e tirou uns 50 gramas. E assim, ele foi tirando aos poucos, foi adaptando, a gente foi vendo como é que foi. E não foi simplesmente cortando as coisas de uma vez. E assim, depois de... Isso foi em setembro. Eu comecei a dar uma secada boa mesmo lá pra março, abril. Março, abril. Que nesse período, eu comecei o plano com ele, eu tava com 57, 58. E eu fui parar em 53 quilos. Eu fiquei bem sequinha mesmo, sabe? Bem sequinha mesmo, tava mais definida e tal. E aí eu também tava melhorando a minha alimentação, eu fui aprendendo, fui entendendo as minhas fases. Eu tinha fases que eu fazia marmita de um jeito, que eu comia uma coisa.
Eu comia tinha fase que eu comia mais cuscuz, outra fase que eu tomava iogurte com whey, outra fase que eu comia mais pão com frango. E a gente vai se adaptando, entendendo a fase que você está vivendo, que você se satisfaz. Como eu falei, quando eu tô pra menstruar, que eu tô comendo igual um dragão, o que que eu faço? Eu acrescento bastante vegetais, porque hoje eu sei que vegetais ele tem uma quantidade de volume, você pode colocar um volume maior, ele tem pouquíssimas calorias, além de que nutre o seu corpo. Corpo nutrido, mente nutrida. Segue aí. E... O que eu ia falar? Esqueci de novo, meu Deus. Tem a densidade, tem a quantidade. Ah, porque os vegetais, eles têm fibras e é uma das coisas que ajuda na nossa saciedade. Por isso que quando a gente acrescenta vegetais, uma salada, coloca ali beterraba, cenoura, abobrinha. Ó, tá vendo? Tem uns vegetais até que tem menos calorias ainda. Tipo abobrinha, o chuchu, tem pouquíssimas calorias. Você taca no prato e come até não aguenta mais. Pra ajudar pra quem quer emagrecer, no caso, né? E aí você vai fazendo isso, você come uma quantidade boa. Assim, meu prato daquele redondo grande, metade é de vegetal. E aí o resto é arroz, feijão, frango ou carne. Você acrescenta pra caramba. Aí à tarde eu vou fazer o lanche da tarde. Eu tô com muita fome ainda, eu faço um cuscuz recheado. Aí eu pego o frango, coloco um tomate, coloco uma cebola roxa, um pimentão, misturo com o frango, um creme de ricota, aí eu coloco o cuscuz em cima. Eu sou da Bahia, a gente tem o costume de comer cuscuz tudo quanto é horário. E faço ali um cuscuz recheado, ou então um pão, eu pego uma fatia de pão, faço a mesma coisa, o frango com alguns vegetais, coloco creme de ricota, fica tipo um patê, e aí eu coloco em cima do pão, e levo para airfryer e coloco um pouco de queijo em cima. Nossa senhora, fica muito bom. Percebe que você come gostoso, você faz dieta e você fica satisfeito. Não é sobre você ficar se restringindo, não ficar cortando as coisas que você quer e nem ficar naquele 880. Final de semana você come igual uma porca e durante a semana você se restringe igual uma louca. É sobre você achar o equilíbrio que faz sentido para você. No sentido de, pô, eu fui na rua, eu comi um hamburgão, ali, ali eu passei das calorias que eu devia ter passado, que eu economizei durante a semana toda, né? Ainda tomei açaí, eu comi besteira à tarde, e mesmo assim não foi uma coisa que eu fiquei assim, ai meu Deus, eu comi demais, amanhã eu vou ter que cortar o carboidrato. Não, pelo contrário, no outro dia, eu tenho consciência que o melhor que eu faço por mim é voltar pro meu plano alimentar normal, sem ficar tirando nem por nada. O seu corpo, ele é inteligente. Se você ficar cortando, ele vai pedir depois aquela, aquela energia. E muitas das vezes, quando a gente fica se restringindo, quando a gente vê uma besteira, em vez de comer uma, duas, a gente cai de boca naquele negócio e estraga tudo. Percebe? Mas é muito sobre você se entender, o seu momento da vida, o seu gosto, o que você come. Eu sou muito feliz comendo de domingo a domingo arroz, frango, feijão e salada. Tipo assim, hoje eu almocei, todo mundo pediu parmegiana aqui e tal. Eu tava comendo a minha comida normal, porque isso faz parte de mim, é o que eu gosto. É sobre você achar o que você gosta e não ficar tentando fazer igualzinho o outro porque é bonito. Tipo assim, ah, é feia, minha comida é feia, horrorosa. Não tô nem aí. É o que faz sentido pra mim, é o que faz meu corpo bonito, é o que faz a minha saúde bem, é o que ajuda a nutrir o meu cérebro e funcionar de uma forma boa. Mas tudo isso é um processo que demora tempo. Ah, eu ficava todo mundo enche meu saco porque eu levo minhas marmitas, minha bolsa de marmita pra cima e pra baixo. Tô nem aí, eu tô com minha comida. Eu tô de barriga cheia, eu tô comendo certinho, eu tô magra, eu tô gostosa. E você que tá enchendo o meu saco, não tá bem. Por que você tá me enchendo o saco? As coisas não estão batendo. E é isso, sobre você se conhecer, você enfrentar, porque vai ser piadinha. Entender que cada fase da vida vai ter um momento que você tá comendo mais, outro você tá comendo menos, outro você tá querendo comer mais uma coisa, outro não. Por exemplo, quando eu tô pra menstruar, às vezes, eu tô pra menstruar, eu tô com vontade de comer um doce. Eu faço uma pipoca e eu coloco ali 10, 20 gramas de leite condensado. Tem vezes que eu consigo me enganar, por exemplo, comendo uma fruta, mas aí eu vou muito. Será que dá pra comer uma fruta? Eu fiquei tranquila? Não, eu ainda tô com vontade de comer um doce. Então vai lá, come seu doce em paz. A gente vai aprendendo também a amenizar os danos do que a gente faz. Ah, eu vou na rua, eu tenho um descontrole alimentar, eu sei disso. Como é que eu faço para amenizar? Bebo bastante água. Eu como muita melancia, que melancia é uma fruta que tem pouquíssimas calorias, eu já vou de barriga cheia.
Esses dias eu fui pro chá revelação de uma amiga. Minha filha, eu comi o meu lanche normal, eu não fui de barriga vazia. Gente, se eu de barriga cheia, eu já como muito, imagine de barriga vazia. É sobre muito você se conhecer. E aí, a depender do momento, eu bebo bastante água, eu levo um whey na bolsa, eu como fruta, no local, assim, tem opções de frutas, opções mais saudáveis, eu tento manejar esses danos, porque eu como muito mesmo, de verdade. Que nem eu entendo onde cabe tanta comida. E aí você consegue entender que é muito sobre você olhar pra você, a fase que você tá, do que você gosta, as quantidades. E ali eu saí agora no almoço, no lanche da tarde, na próxima refeição eu volto. Mas é muito de você encontrar o que você gosta, o que faz parte de você, o que faz sentido pra você. Porque enquanto a sua alimentação, a sua dieta não for aquilo gostoso, que te satisfaz, realmente, a cada saída vai ser um motivo pra você demorar um máximo pra você voltar. É sobre você achar o que faz bem pra você. No café da manhã é ovo, queijo, pão, ou então ovo, creme de ricota, cuscuz ou banana cozida. Um básico bem feito. Deixa eu ver, o almoço é o arroz com feijão, frango, carne, saladão, depois uma fruta, café da manhã todo também. Todas as minhas refeições têm fruta. Ai, eu amo fruta. Lanche da tarde é a mesma coisa quase do café da manhã, só que eu coloco frango, né? Frango, carne, creme de ricota ou um pão, ou cuscuz, as opções de carboidrato, proteína, todos têm opção de carboidrato, proteína. E à noite é praticamente a mesma coisa do almoço. Só que às vezes eu falo assim, eu tô afim de comer uma coisa mais gostosa. Eu faço um pão, faço tipo lanche da tarde, um patezão lá com frango, alguns vegetais e como com ketchup. Essa é outra opção, por exemplo, eu quero comer uma coisa mais gostosa hoje. Coloco um ketchup, não precisa nem ser necessariamente um ketchup zero. Eu como aquele ketchup bacon com cebola da Raiz. É uma delícia. É só você não comer metade do ketchup, né? A gente tem uma quantidadezinha ali que não tem problema. E assim vai. Eu quero comer um doce, faço uma pipoca com um pouquinho de leite condensado. Ou então eu quero comer um doce mesmo real oficial, eu vou, compro uma fatia de bolo, como um bolo. É muito sobre você entender o seu momento. E quando eu saio muito, por exemplo, do descontrole, hoje eu não tenho mais aquele peso na consciência como antes, porque eu sei que uma refeição que eu comi muito não vai estragar todo o meu esforço aqui de anos, toda a minha alimentação saudável que eu fiz durante a semana, meu cardio, meu exercício, não vai estragar. Foi um momento. Hoje eu também acho que isso é um assunto até que eu posso falar em outro vídeo, eu acho que vai ficar muito longo. É que eu tenho previsão dos momentos que eu vou ter o meu descontrole. E assim, hoje eu consigo lidar melhor com as consequências, que seria uma espécie, o que eu tenho seria uma espécie de compulsão alimentar. Eu não tenho o transtorno de compulsão alimentar, mas é uma compulsão alimentar ali. E aí hoje, como eu já sei quais são os meus gatilhos, eu sei os prováveis momentos que vai acontecer, aquele momento vale a pena, eu peso, né? Aquele momento vale a pena eu ir, porque eu sei que eu vou ter o descontrole, eu vou comer muito, eu acabo me sentindo um pouco mal, assim, fisicamente. Será que vale a pena? Ok, então como que a gente pode amenizar e depois eu como, eu volto em paz, mesmo tendo comido muito. Porque é muito sobre você se conhecer, entender o seu momento, a sua cabeça. Depois que você vai trabalhando esse processo de você se conhecer mais, aquele famoso autoconhecimento, a terapia ajuda muito. Esse livro aqui, ó, Viver com Ousadia, eu tô aprendendo muito sobre a questão dos pensamentos. Eu tô fazendo psicologia, né? Tô no sexto período, eu sou apaixonada. E é isso, acho que já tá bom, né? E aí vocês me falam no comentário, curte o vídeo, se inscreve no meu canal que eu tô trazendo um pouquinho mais do meu processo, como é que foi a questão do TDAH, do diagnóstico, minha questão da minha rotina, mesmo com esse diagnóstico, eu consegui construir uma rotina saudável de alimentação, de exercício, de leitura, onde faz parte da minha vida e eu amo. E quero trazer isso pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, compartilhe comigo aí como é que tá sendo com vocês a questão de começar essa questão alimentar, lembre que aos poucos, cuidado para não sair se cobrando. E deixa eu parar por aqui, senão eu vou matracando e eu vou fazer, não sei nem quanto tempo já tá de vídeo aqui. Mas é isso, curte, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram que eu sou bastante ativa também e tem um método Rotina Produtiva, Vida Produtiva, que é o meu curso, é apenas R$ 47, tem 4, 5 aulas assim, bem rapidinhas, para você destravar essa rotina e começar de uma forma fácil, de uma forma melhor e mais leve. Como fazer para ter uma rotina produtiva e saudável que faça sentido para você. Até o próximo vídeo.